Macacos é um monólogo que nasce na Universidade de São Paulo, no CRUSP, no Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo, que é quando eu morava lá na universidade, eu chego um dia no apartamento da moradia, eu ligo a TV e eu vejo um estádio de futebol inteiro xingando aranha de macaco. E aí foi a primeira vez que eu acho que eu tinha presenciado esse tipo de agressão, de violência. E aí eu lembro de ficar muito chocado. Não era exatamente com o xingamento, com a reação dele, mas era como que pessoas se colocam dentro de um estádio, 100 mil pessoas, sei lá quantas mil, e se sentem fisicamente aptas a isso. Eu lembro que a câmera fechava em alguns rostos e as pessoas chamavam com vigor. Eu lembro de pensar, caramba, essas pessoas estão sendo filmadas. Como que elas estão fazendo isso com esse vigor? Macaco. E tanto que a peça começa exatamente assim, na memória que eu tenho do vídeo, a menina, macaco. A peça começa igual. E eu pensei, como que elas estão sendo televisionadas? Como que elas têm a coragem, o ímpeto disso? E aí é quando eu me toco que existiam forças históricas que permitiriam isso. Forças históricas permitiam que aquelas pessoas sentassem ali e não tivessem medo de serem televisionadas e xingarem. Aí eu falei, caraca, eu preciso estudar as origens disso. Quais forças históricas permitiram que essas pessoas sentassem aí com vigor e com coragem? E aí eu passo os 6 próximos anos dentro da universidade, eu já estava ali como aluno, aí fiz escola de arte dramática, fiz graduação, entrei no mestrado. Falei, bom, vou passar aqui um tempo, então eu vou estudar isso. E aí a hora que eu vou para as bibliotecas da Universidade de São Paulo e passo 6, 7 anos estudando as origens desse xingamento. Onde nasce, que país que traz, por que isso ficou tão fincado no Brasil. E o conhecimento, ele é uma teia, né? O conhecimento não é uma gaveta, que eu abro e falo, então foi a rainha, fecha a gaveta. Não, foi a rainha porque teve uma guerra aqui, não sei o que, com a França, que veio tentar a colonização do Brasil. Conhecimento é uma teia. E aí eu fui abrindo as primeiras partes dessa teia e fui vendo que eu teria muito para estudar. E aí eu passo 6, 7 anos estudando a origem desse xingamento e transformo esse assunto em peça de teatro. Eu entro no mestrado na Universidade de São Paulo e esse mestrado se preocupa a pesquisar as prototeatralidades, tudo que é proto é aquilo que não é ainda, né? As prototeatralidades do Brasil, as prototeatralidades negras no Brasil. Porque se o teatro nasce lá na África, muitos séculos antes de Cristo, depois a gente diz que é na Grécia, século 7 antes de Cristo e tudo mais, em 1500 tinha que ter teatralidade aqui. É histórico, tem. 1600, Macbeth estava sendo escrito. E a gente recebe a visita europeia em 1500, ou seja, o teatro já estava super constituído. Cadê essas informações das teatralidades negras brasileiras? É isso que o meu mestrado se preocupa a buscar. Eu vou descobrindo 1000 festas populares tradicionais que foram eliminadas, que não existem mais, que eram festas que os negros faziam nas praças, foram tudo jogadas fora, eliminadas, esquecidas, apagadas. E aí eu percebo que em 1500 já tinham relatos de corpos negros que eram assassinados pelo Estado, pelos senhores. Em 2024 me pegava com a mesma informação. Não era possível. E eu já tinha passado pelo Cleiton Avenida Paulista 2018. Cara, então talvez a história do genocídio negro esteja contando a história do Brasil. É a mesma notícia que está sendo dada desde 1500. Aí eu começo a estudar sobre essa corporalidade ao longo da história, né? E aí eu chego nas mães. Chego em relatos de mães que perdem filhos pro Estado, pra violência. Simplesmente matam os filhos dessas mulheres e dizem que pena, caso fechado, boa sorte. E aí eu começo a estudar e entrar em contato com essas mães, que é a única ferramenta que eu tenho para falar sobre esses corpos do Brasil de 2024. A Nina Simone fala muito isso. O dever de um artista é respirar o seu tempo, ouvir o seu tempo. E aí eu chego nessas mães estampadas ali, eu começo a fazer uma pesquisa de quanto em quanto tempo eu encontro uma notícia de genocídio negro na grande imprensa. Toda semana. E aí eu entro em contato com essas mães e falo, a única ferramenta que eu tenho é teatro. Foi o que eu aprendi. Moça, ganhei bolsa.
Ganhei bolsa, entrei na Universidade de São Paulo, tudo que eu sei falar é sobre teatro. Posso contar a sua história? E essas mães dizem, por favor. E eu começo a contar a história dessas mães, dos filhos, da luta delas. Poxa, tem mãe que perde filho, escreve numa cartolina injustiça e fica na frente do Tribunal de Justiça sozinha. Haja força pra lutar sozinha com uma cartolina contra o Estado. Haja força. E aí eu conheço a Maria Terezinha de Jesus, começo a interpretar a história dela. Macacos é super acolhida pelo povo. É raro na história do teatro brasileiro monólogos. Primeiro que o brasileiro acha que monólogo é chato. Culturalmente foi ensinado isso. Acho que a Dani estava falando sobre isso ontem. Que as pessoas acham que monólogo é o ator com uma cadeira, um cigarro, que ele vai ficar 5 horas aqui. É a imagem que se tem de monólogo, né? Desde os anos 50 é raro monólogos serem acolhidos pela nação. Monólogos negros, então, raríssimo. O que tem na história do teatro de negros tentaram fazer seu monólogo e se eliminaram da arte, falaram, não vai ser ator, nem atriz, né? Monólogo, Macacos começa a ser acolhido pelo povo, começa a mexer com as estruturas da imprensa, com as estruturas da lei, advogados já começam a assistir a peça, promotores de justiça já começam a assistir a peça, e pela primeira vez na história dessa nação, um caso que o Estado fecha, ou seja, matamos o seu filho, fechamos o caso, é reaberto pela pressão popular que uma peça de teatro fez. E aí o Estado do Rio de Janeiro chama a Maria Terezinha de Jesus de volta ao Fórum de Justiça e, por causa da peça Macacos, reconhecem que é uma grande injustiça e reabre o caso e vamos novamente ao julgamento. E aí quando essa mãe olha pra mim depois de 8 anos, que ela emociona, ela fala assim, comecei a ficar feliz. E eu olho pra uma mãe dessa, que eu tô contando a história dela há quase 10 anos, ela me diz agora que ela começou a ficar feliz, que aí eu entendi a força do teatro, a força popular brasileira, a força das histórias que são apagadas e a gente vai trazer elas de debaixo da terra e elas vão vir com muita força. E eu leio muita crítica de jornal que diz isso, Macacos é um monólogo de um ator que não está sozinho em cena. E eu acho isso muito forte. Então, para responder essa pergunta dos corpos negros, eu prefiro contar a história da Terezinha, que é uma mãe que está vencendo na unhada a justiça pro filho dela. O racismo, ele é cultural. Ele se coloca de acordo com a cultura daquele lugar. No Brasil, por exemplo, o racismo ele é muito mascarado. A pessoa te olha, você senta do lado dela, ela dá um passo pro lado e aí você sabe que aquilo foi racista. Só que se você comentar, a pessoa vai dizer, eu não falei nada, eu não fiz nada. Perverso, né? Isso é seu, é perverso, é mascarado. Já nos Estados Unidos, por exemplo, é geográfico. Não importa quantos milhões a Mariah Carey tenham, vou sempre lembrar que ela é preta e latina, que é geográfico, o modo de se ver lá. Brasil e Espanha são os países que mais utilizam está solto na sociedade o xingamento macaco. Tem a ver com a história das colonizações sobretudo. Vou contar hoje na peça, então essa informação eu vou poupar. Mas sobre o Vini Júnior, agora estão tentando me comunicar com ele, né? Ele conhece a peça, para eu também ficar em contato com ele. O Aranha se aproxima de mim depois que a peça fica nacionalmente conhecida. E eu acho que eu olho de fora e penso como tem eixo emocional, de onde tira essa força? Tira da 524 anos, né? O choro dele naquela coletiva. Que vai começando a chegar num lugar de estafa. Eu só queria trabalhar. Mas... Vamos lá. O xingamento macacos, ele nasce num momento colonial, que é quando tiram dessa nação. Tem um momento da colonização brasileira que muitos países da Europa tentam vir, porque descobrem que é muito grande, descobrem que tem lugares que são inóspitos, como por exemplo o sul do Brasil era uma região muito inóspita na época da colonização, muito mato, era uma região de muito mato. Então as nações começaram a perceber, não, tem uma parte daquele país que é só mato, né? A gente pode ir pra lá. Que é quando aí começa a ver todo mundo, Holanda, Itália, França tentam a colonização.
Só que quando chegam aqui, a nossa costa litorânea é imensa. E eles se perdem na costa litorânea, especialmente os franceses. Então o que eles fazem? Eles começam a sequestrar crianças africanas, pretas, afro-brasileiras e indígenas para começar a chantagear a nação e dizer: vocês vão me ajudar a sair daqui, senão eu levo todas as crianças de vocês e sequestro mesmo. E aí ajudam os franceses a saírem da nossa costa brasileira. Quando eles chegam na Europa, com as crianças sequestradas, eles colocam roupas europeias nessas crianças e falam: olha, existe uma Europa selvagem, olha como eles se vestem. Vamos colocar numa jaula, vamos colocar aqui para ficar em exposição. E aí é quando a Europa vai e olha aquela jaula e diz: que menininha, o cabelo dela, nossa, não é uma pessoa, é uma macaquinha. Olha o corpo desse homem, que corpo lento. Não é possível que esse homem tenha fé com um braço desse. Olha a perna dele. Não, esse corpo não tem conhecimento. Esse corpo é braçal, é um macaco. Macaco. E assim nasce esse xingamento. Portanto, o xingamento macaco tem uma profunda conexão histórica. Nações que xingam macacos por xingarem macacos são nações que você pode olhar de longe e falar: não tem conhecimento da própria história. Não tem. Se o povo brasileiro soubesse que o xingamento nasceu com o sequestro do próprio povo, não poderia ser uma nação digna de xingar a sua própria nação.